Almas queridas, bem-vindas ao programa Alma Querida. Neste programa, o Dr. Adão Nonato, advogado, psicólogo e psicanalista, responde às perguntas enviadas por e-mail dos telespectadores. É com muita alegria que estamos ao lado do Dr. Adão Nonato. Como vai, Dr. Adão? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria imensa estarmos juntos novamente com vocês, almas queridas, como disse a Dora. Muito bem-vindos ao nosso programa. Neste primeiro bloco, nós temos o assunto ligado a não entendo como minha filha seria feliz com alguém do mesmo sexo. Esse e-mail foi enviado por uma telespectadora ou ouvinte. Doutora Adão Nonato, admiro muito o senhor, vejo sempre seus programas. Sou católica não praticante e admiro o espiritismo. E já li alguns livros. Me sinto com conhecimentos para entender algumas coisas que não acho explicações em outro lugar. Bem, uma bomba estourou dentro de mim quando minha filha me comunicou que gosta de outra mulher. Não entendo como minha filha seria feliz com alguém do mesmo sexo. Não acho certo. Tento procurar explicações para este fato. Tento ficar calma e ajudá-la, mas não é fácil para uma mãe. Sou casada, tenho mais uma moça e um rapaz. Nos damos muito bem, uma família normal. Aqui, só eu sei. Minha filha, desde pequena, sempre gostou de coisas masculinas, tipo jogar bola, como se diz, brincadeiras de menino. Mas fisicamente, ela é muito feminina. Gosta de se arrumar como uma mulher. Tem vaidade. Não é mulher macho. Não sei se o senhor me entende. Não sei o que fazer. Que conselhos dar? Penso que ela será infeliz nessa escolha na sua vida. Preciso de um conselho. Grata. Ela termina. Minha filha tem 21 anos, já faz faculdade e é muito estudiosa. Ela fala que quando sai com um rapaz, não sente nada. Difícil a sua situação, né, minha querida? Difícil mesmo. Eu sou bem solidário com você, sou capaz de entender essa situação. Nós já enfrentamos muitas dessas situações. E eu vou começar contando umas histórias e você vai dizer, mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando, com o que eu estou pedindo. Mas só para você verificar, do ponto de vista espiritual, o que é que acontece. Eu passo por muitas experiências de natureza muito interessante. Adivinha aonde? Né? Dentro do metrô. Por exemplo, na última sexta-feira, eu estava na plataforma do metrô Santana, falando ao telefone. Eu fui chamado ao telefone antes de entrar naquele túnel do metrô, comecei a conversar, uma pessoa desesperada do outro lado. E falando em se matar, eu pedi licença, dizendo que a ligação ia cair, porque dentro daquele túnel a ligação cai, mas que me ligasse dentro de 2 minutos que eu já estaria na plataforma. Foi o que aconteceu. Ligou e a mulher estava chorando, falando em se matar por causa de uma traição do marido. Veja, são vicissitudes da vida. E que a vida não tinha mais significado. Se você pensa em se matar, por que está me ligando? Eu não sou muito de ficar paparicando quem fala que vai se matar, não, tá? Suicida. Eu já logo pergunto, como é que você pretende se matar? E já vou logo explicando, você vai tentar, né? Não vai conseguir. Mas como não vou conseguir? Porque você vai matar esse corpo. Mas o espírito é eterno. Então, para falar da eternidade do espírito, você vai matar aquilo que já é morto. Porque o próprio Criador disse, tu és pó e em pó te tornarás, é pó. Pó não tem vida. O que dá vida ao corpo é o espírito. Você é espírito eterno. E essa vida de espírito você nunca vai tirar. Você vai ter que fazer uma transformação na sua vida. E para isso você está encarnado, está na vida. Mas e se eu me matar? Se você se matar, você vai passar para o outro lado e vai ver o que acontece. Do lado lá você vai ter um feedback, vai sofrer muito, vai saber, em primeiro lugar, uma solidão imensa, porque você vai ser tirado de casa.
Quando você terminar de se suicidar, primeiro vai descobrir que não morreu coisíssima nenhuma, mas vai ser afastado do ambiente dos seus. E como você está num processo de isolamento agora, não aceita que o mundo seja como é, você vai ficar em contato com o mundo que você criou, que é o mundo do suicida, e vai ficar sozinho. Ah, eu já ouvi falar do tal Vale dos Suicidas, é para lá que eu vou? É para lá que você vai. Então não vou ficar sozinho, vai, porque apesar de estar no Vale dos Suicidas, habitados por muitos suicidas, vai estar sozinho, porque está centrado em si, e vai ficar cercado de outros suicidas, mas não vai ver nada do que está acontecendo com os outros. Só o que acontece com você, e vai ficar dentro dos mesmos problemas dos quais você quer fugir. Até o momento em que você abaixa a cabeça e fala, Senhor, me ajude. Aí você vai verificar que vai ter entidades boas do seu lado, que você não tinha visto antes. Eles estão ali tomando conta de você, para que você não saia dali e vá para sua casa, por exemplo, influenciar quem está vivo para que eles comecem a se matar também. Às vezes acontece isso em algumas famílias, que até de longe os suicidas influenciam os outros e começa a ter suicídio como se insere dentro de uma família. Um se mata, outro se mata, outro se mata. Enquanto eu falava com essa mulher, veja o que fazem, como é que Deus me trata, né? Enquanto eu falava com essa mulher, chega um cidadão, entre 30 e 40 anos, bonitão, né? E pergunta de uma maneira um tanto quanto agressiva. Eu estava falando ao telefone. Ele não pediu dar licença, nada. Ele foi falar assim, me dá uma informação, esse telefone passa na Armênia? Passa sim, senhor. São tantas estações daqui até lá. O senhor vai sair daqui, vai passar Carandiru, vai passar a Tietê e logo depois vai estar na Armênia. Tá? Nós estamos em Santana. Eu preciso chegar depressa lá que eu quero decidir se eu me suicido antes ou depois. Eu estava falando com uma suicida, né, uma pseudo-suicida, e veio outro querendo se suicidar. Eu falei, me dá licença que eu estou atendendo outro agora, na plataforma do metrô. Comecei a conversar com o cidadão, enquanto o trem não vinha, falei, mas você quer se matar por quê? Porque um desgraçado, num blog dele, ele me detonou, dizendo que eu sou isso, sou aquilo, outro, e eu não consigo pegar mulher nenhuma. Como é que eu vou viver assim? A vida dele era centrada nisso, de pegar mulheres. Ele era heterossexual, centrado no sentido de pegar mulheres. Era uma desgraça, que ele não conseguia pegar mulheres. Falei, você tem um mestre, então? Esse camarada é seu mestre. Mestre? Por que o senhor entende por mestre? Falei, alguém que te ensina alguma coisa. Ele está te ensinando que você tem que ter controle da sua vida e até da sua sexualidade. Mas como? Ele que é meu mestre. Falei, porque na vida você atraiu, eu atraí esse sujeito? Meu filho, lei de atração. Já ouviu falar? Já, mas eu atraí como? Porque você precisa dele para te ensinar a ter paciência, a ter tolerância. Foi ele que veio para ser o seu desafiador. Ou você acha que você vai subir no ringue, vai aprender a lutar sem ter alguém que faça oposição? Na vida também a gente não se desenvolve se não tiver oposição. E você marcou esse camarada para ser o seu opositor. E a outra pessoa estava na linha ouvindo. Estava falando para dois pseudo-suicidas ao mesmo tempo. Dois pretensos suicidas. Nunca me aconteceu isso. Eu pensei assim, será que eu vou fazer um grupo de suicidas? Quem quer se matar pode vir que eu vou fazer uma reunião na quarta-feira, às tantas horas, e vamos falar sobre suicídio. Acho que eu vou fazer isso qualquer dia, né? O que vocês acham, almas queridas? Para falar sobre suicídio. Aí, falei com aquele cidadão, daqui a pouco ele falou, doutor Adão, muito obrigado, tal, chorando do outro lado, eu não vou me matar mais. Né? A pessoa que estava falando comigo ao telefone. E aquele cidadão, daqui a pouco, ele passou, cheguei e falei, olha, meu amigo, aqui é o seu... eu vou ter que descer e tal, até logo, tal, né? Que ele queria, na realidade, ele queria continuar. Eu ia descer na Sé, mas ele teve que descer na Armênia. Agora, o que é ser mestre? Eu disse, o mestre, você atraiu isto. Também já analisei, já fiz terapia e faço terapias de pessoas que são homossexuais. Faço terapia de uma pessoa exatamente igual a sua filha, querida. E essa pessoa, ela está agora fazendo um desenvolvimento extraordinário, porque chegou na terapia humilhada, porque ela não queria de jeito nenhum, não fez o que sua filha fez. Eu gosto de outra mulher. E assumiu. Né? Essa chegou assim, olha, eu tenho atração, mas não tem, e tenho atração por colega de escola, etc., mas não tinha relacionamento com ninguém. E aí, à medida que o tempo foi passando na terapia, ficou claro para ela que ela tinha escolhido esta condição, nesta encarnação, para se segurar. Da mesma maneira que aquele cidadão tinha atraído aquele outro lá para a vida dele,
para fazer tudo aquilo, para ele começar a pensar o que é pegar mulheres, o que é pegar homens. Hoje está muito em voga isso, né? E ela fez isso para se segurar. Por quê? Numa encarnação anterior, havia sido homem, é sempre assim, né? Havia sido homem e de um comportamento extremamente dissipativo, amoral, né? Extremamente dissipativo. E aí o que acontece? Torna-se escravo do sexo. E a maneira que ela encontrou de não se entregar foi criar uma condição para ela extremamente aviltante do ponto de vista dela, porque ela disse, eu não sei o que aconteceu, eu não quero isso, mas não consigo sentir de outra maneira. Eu falei, claro que você não quer isto, porque você quis isto como um freio. Então hoje ela se desenvolve como musicista, como atriz de uma maneira extraordinária, extremamente feminina e com um controle. Eu falei, você se propôs a ter um controle da sexualidade nessa encarnação. Isso de amar uma pessoa, porque o sexo, qual é a função do sexo? Quando Deus nos criou, está lá no primeiro capítulo do Gênesis, dito assim, sexto dia, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. Então, isso é o que nós espíritas chamamos de criação do princípio inteligente. Então, o espírito é criado com uma polaridade, macho e fêmea, uma polaridade masculina e feminina. O feminino é aquela parte, aquele polo que em nós nos liga ao espiritual, ao mais elevado. É aquela parte que é caracterizada pela submissão. E a submissão maior que nós temos que treinar é a submissão ao espiritual. E quando eu falo em submissão, as pessoas acham ruim porque acham que submissão é coisa só de mulher. Principalmente as mulheres ficam revoltadas. A submissão é para o homem também. O homem que se relaciona com uma mulher e que ele desempenha o papel de homem, sendo o diretor, ele tem que ser submisso a Deus para fazer isso. Senão ele faz de maneira errada. Da qual a mulher que também faz de maneira errada quando se opõe à submissão. Agora, por que é que o feminino está mais para o espiritual? Vocês podem verificar, meus queridos amigos. Se tem um grupo de psicoterapia, tem mais mulheres do que homem. Um grupo de autoajuda, mais mulheres do que homem. Um grupo de crescimento pessoal, mais mulheres do que homens. Um grupo de bebedeira no bar, mais homem do que mulher. Um grupo da balada, mais homem do que mulher. Um grupo para ir no futebol, mais homem do que mulher. Tudo aquilo que é sintonizado com a terra, com o material, com a ação mais aqui, é masculino. Tudo aquilo que é sintonizado com o espiritual é mais feminino. Na igreja você vai ver mais mulheres do que homens ou mais homens que mulheres? Mais mulheres, com certeza. Num grupo de psicoterapia sempre há mais mulheres do que homens. É difícil os homens... E a outra coisa também, terapia. No meu consultório tem muito mais mulheres do que homens. Quando os homens aparecem para procurar ajuda, para procurar terapia, eles dizem assim... eles vão perguntar, a mulher chega lá e diz assim, olha, eu estou com um problema assim, 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 queria saber como é que o senhor poderia me ajudar. O homem chega e diz assim, pois não, o que é que eu posso te ajudar? Não sei. Ué, por que o senhor veio aqui? Porque o meu médico mandou. Então, é o médico que manda, alguém manda, então ele vai, tá? Como que cumprindo ordens. Mas ele não vai porque ele está interessado em conhecer a profundidade, conhecer o inconsciente. Está interessado? Não. Ele vai porque ele está sendo forçado. Então, o feminino busca o espiritual e busca esse conhecimento. Então, dizia, e Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea, masculino e feminino. Essa é a criação do princípio inteligente. Depois tem uma outra criação. Os meus irmãos evangélicos ficam numa saia justa quando eu pergunto, né? Quando eles falam da criação, eu falo, de que criação você está falando? Criação, de Deus. De quê? Você é filho de quê? Eu sou filho do Adão. Todos nós somos filhos do Adão. Eu falei, eu não, eu sou filho de Deus. Esse corpo aqui é descendente do Adão, mas espiritualmente sou filho de Deus. Então Deus cria o Adão, né? E quando ele diz assim, Deus cria o homem do pó da terra e insufla nas suas narinas um sopro de vidas. E só mais tarde ele tira, veja só que coisa interessante, está lá. A Bíblia ela tem várias passagens que eu digo, isso aí foi escrito desse jeito por causa da nossa ignorância infantil. Senão não teria cabimento Deus falar uma coisa dessa. Está dito lá, Deus vê que uma criação dele, uma coisa que ele fez não era uma coisa boa. Como é que é possível? Se ele é Deus Todo-Poderoso, onisciente, ele vai fazer uma coisa que não é boa? Mas está escrito lá, de repente, depois que ele cria o homem, o Adão fica lá no paraíso, né? No Éden.
E de repente Deus olha e fala assim, e Deus viu, né, e concluiu, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que o ser humano esteja só. Esse homem que ele está falando não é aquele homem de barro. Tu és pó e em pó te tornarás. Tá? Ele está falando, não é bom que o ser humano, que o Espírito Eterno esteja só. Por quê? Porque a lei maior, o mandamento maior que nos é trazido pelo Cristo, a gente até se emociona em dizer isso, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então nós precisamos do próximo. Para manifestarmos o quê? A divindade que existe em nós, a imagem e semelhança de Deus. Precisamos aprender a amar o próximo. E aí Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora. Olha só, uma ajudadora. Que lhe seja companheira. E aí ele pega e diz lá que de uma costela do Adão, na realidade o termo é tsela, que quer dizer parte, polo, ele faz a mulher. Isso aí é um momento na nossa evolução espiritual em que nós fomos evoluindo, e nos planos espirituais superiores não havia ainda essa manifestação da masculinidade e da feminilidade diversa, porque era o espírito que trazia em si a polaridade masculina e feminina, a imagem e semelhança de Deus. Mas aí vem a matéria. E na matéria é preciso que esses espíritos começam a evoluir e, de repente, quando é feito o homem e a mulher, o polo masculino no homem fica, veja só, o polo positivo do homem fica na mente. O polo positivo na mulher fica no sexo. O polo negativo da mulher fica na mente e o polo negativo do homem fica no sexo. O homem é negativo sexualmente, ele só fecunda. A mulher cria, a mulher é criativa sexualmente. O homem não cria. Agora, o homem criou sempre mentalmente. Lá pela década de 1970, eu dava aulas no Instituto Fraternal de Laboterapia, uma instituição que nós criamos para cuidar de alcoólatras e toxicômanos, e eu falava numa aula que se chamava Alcoolismo e Vidas Sucessivas, falava disto. Como é que a mulher ela era positiva sexualmente e negativa mentalmente. O homem positivo mentalmente e negativo sexualmente. Ou seja, o homem ele é voltado para a criação material. A mulher é por uma criação, veja só, divina. E eu ainda brincava dizendo, vede uma mulher grávida. É como se ela fosse o símbolo do infinito, ela fica redonda, não é? Uma coisa linda uma mulher grávida, ela cria. Então me diziam, mas está acontecendo aí o feminismo, estava começando o feminismo, e as mulheres estão fazendo conquistas. O senhor acha o quê? O homem vai parir um dia com a cabeça? Na mente, se o senhor está dizendo que todo mundo no final das contas vai ser positivo e negativo? Como é que vai ficar o sexo? Eu falei, o sexo há de se transformar num instrumento de relacionamento. Vai ficar isso. Porque a criação vai ser muito bem definida no futuro. Mas o homem vai criar com a mente, vai transformar a mente em útero? Eu disse, provavelmente. O que é o útero da mente? O útero da mente é o laboratório científico, é a ciência. Depois de algum tempo, eu ainda dava a mesma aula lá, veio o bebê de proveta. Bebê de proveta é como se fosse uma criação meio de laboratório e meio biológica. Hoje nós temos o quê? Nós temos a clonagem. E as mulheres elas decidem se querem ser mãe ou não. Não estão mais tão sujeitas ao acaso como antigamente. É claro que há muitos acasos, mas não estão mais sujeitas como antigamente. E nós estamos aí caminhando para a clonagem, que é uma espécie de parto em laboratório. Agora, como é que você vai decidir nos planos espirituais a sua sexualidade aqui? Você decide em função das características que você traz. Então, no caso dessa moça que eu disse, ela tinha encarnações masculinas nas quais ela tinha dissipado as energias sexuais. Por quê? Porque a energia sexual é importantíssima para nós. E você precisa, para se desenvolver espiritualmente, ter controle da energia sexual. O homem deste planeta, ele vive entre dois polos, né? O espiritual, né? E o polo material. No polo material há duas vertentes que são terríveis para o homem, que é sexo e dinheiro. Tanto isso é verdade que, para mostrar o poder de um homem no passado, tinha que mostrar que ele tinha muito poder sexual.
Então imagine só você dizer que Krishna tinha 16 mil mulheres. Em alguns lugares, os escritos dizem que fulano tinha tantas mulheres que até ultrapassava o número de mulheres que tinha naquela comunidade. Mas era só para dizer como é que era poderoso, não tinha nada a ver com sexo. Porque tinha mulheres com a qual não ia conseguir se relacionar com todas essas mulheres. Mas o sexo sempre foi uma coisa muito importante para o ser humano. Né? E, de certa forma, determinante da conduta das pessoas. Então o masculino vem. E como é que é o sexo para o homem? Ele precisa, imagine se o homem fosse decidir se ele ia fazer sexo ou não. Se ele pudesse decidir, não faria. Muitas vezes não faria. Ah, não estou tendo nenhum interesse. Mas o que acontece com o homem? Né? Dora, eu quero saber uma coisa, não tenho tempo ainda ou está passando já? Nós vamos ter que ir ao intervalo agora. Ah, vou ter que ir para o intervalo? Então eu quero só deixar para vocês o seguinte. O que é que acontece com o homem a nível sexual e o que acontece com a mulher? Depois, no outro bloco, nós vamos falar dessas diferenças. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Fique conosco, alma querida.